Desde o princípio da humanidade, o ser humano sempre foi muito curioso, principalmente sobre o próprio corpo. Essa curiosidade nos trouxe uma fonte de conhecimento inestimável, independente da época. Por exemplo, nas guerras, o conhecimento dos pontos vitais do corpo humano eram essenciais para a vitória de qualquer batalha. Curandeiros precisavam saber com precisão a eficácia e os efeitos de cada erva medicinal. Na Grécia Antiga, um homem decidiu investigar a lógica por trás da vida. Hipócrates não queria mais que o conhecimento humano sobre o próprio corpo fossem ligados aos deuses ou ao acaso. Hipócrates acreditava que para cada ação e reação do corpo humano existia uma explicação lógica e científica. Para Hipócrates, o segredo de tudo era o equilíbrio. Ele acreditava que éramos governados por 4 líquidos. Os 4 humores. Sangue seria o calor e a energia. Logo, se você fosse uma pessoa sanguínea, você seria otimista, comunicativo, seria muito alegre. A fleuma seria a calma. Se você fosse fleumático, você seria mais pé no chão. Bile amarela, a força e a atitude. Bile negra, a reflexão e a criatividade. Logo, se você estivesse doente, a balança teria inclinado. A saúde era simplesmente o equilíbrio perfeito entre esses 4 elementos, os 4 humores. Hoje sabemos que a biologia é muito mais complexa, mas a ideia que o corpo busca o equilíbrio constante, no caso a homeostase, começou exatamente aqui. E por mais que o conhecimento humano fosse limitado, foi graças a Hipócrates que de fato nasceu a fisiologia. Hoje a nossa aula de introdução à fisiologia e potencial de ação. Simbora! Tranquilidade, rapaziada, agora o conteúdo vai ficar um pouquinho chato. Afinal das contas, eu preciso que vocês vejam o conteúdo da matéria com clareza. Então, eu preciso que vocês anotem e vejam com calma, tranquilo? Então, vamos lá. Fisiologia humana. Fisiologia vem do termo physis e logos. Physis significa natureza, logos significa estudo. Logo, fisiologia é o estudo da natureza humana. Nós vamos estudar como todas as células, tecidos, órgãos e sistemas funcionam num ambiente sadio. Em outras palavras, como que tudo acontece no nosso corpo. O básico de como funcionamos nós já sabemos. Substâncias adquiridas através da alimentação e respiração serão transformadas em nutrientes e gases transportados através do nosso sistema cardiovascular. Depois de gerar energia, o resto, os metabólitos, serão excretados do nosso corpo através do trato gastrointestinal e urinário. Todo esse sistema é controlado pelo sistema nervoso e endócrino. Agora, falando do nosso líquido corporal, vamos entender a importância dele quando se trata da homeostase do nosso corpo, ou seja, nosso equilíbrio fisiológico. Se prestarmos atenção, 50% do peso corporal das mulheres é composto de água, já dos homens é 60%. Podemos dizer que a água do nosso corpo está distribuída em 2 compartimentos, podemos chamar de leak e leque, líquido intracelular e o líquido extracelular. Esse líquido vai se encontrar dividido pela membrana celular. O líquido intracelular vai corresponder a 2/3 da água corporal total. Já o líquido extracelular vai corresponder a 1/3 da água corporal total. Este líquido extracelular poderá ser encontrado em 2 lugares diferentes, banhando as células ou no líquido intravascular junto com as células sanguíneas. Este líquido que banha as células será chamado de líquido intersticial. Separado pela parede capilar, o líquido intravascular será chamado de plasma. O líquido possui uma composição diferente do leque. Quem vai garantir essa diferença vai ser a bomba de sódio-potássio ATPase. Presente na maior parte das células do corpo, ela tem a função de colocar 3 moléculas de sódio para fora e 2 moléculas de potássio para dentro, fazendo com que o sódio seja o principal componente do leque. Consequentemente, o potássio é o principal componente do leak. A água ela vai ter a capacidade de transitar livremente entre o líquido intracelular e o líquido extracelular. A diferença de osmolaridade entre o leak e o leque vão direcionar o movimento da água. Elas vão ter a capacidade de entrar nas células pelas aquaporinas,
O que é uma aquaporina, você me pergunta? As aquaporinas são proteínas que formam canais de água nas membranas das nossas células. Elas funcionam como túneis altamente seletivos que permitem a passagem rápida de moléculas de água para dentro e para fora da célula. Seguindo por esse sentido, a água é quem garante o equilíbrio osmótico. Já os íons precisam de canais específicos para entrar e sair da célula, e não conseguem fazer isso com facilidade igual à água. Para quem não lembra, rapidinho vou explicar a diferença entre soluto e solvente. Solvente é tudo aquilo que dissolve, por exemplo, a água, solvente universal. O soluto é tudo aquilo que é dissolvido no solvente, por exemplo, o açúcar. Você coloca o açúcar na água, nós temos uma mistura, nós temos uma solução. Soluto, tudo aquilo que é dissolvido no solvente. Solução, mistura entre soluto e solvente. Agora atenção, uma solução ela poderá ser hipotônica, hipertônica ou isotônica. Em uma solução hipotônica, a concentração de soluto fora da célula é menor do que dentro da célula. Consequentemente, teremos uma quantidade de soluto e solvente entrando dentro da célula. Agora, em uma solução hipertônica, meio hiper significa mais, a concentração de soluto fora da célula é maior do que dentro da célula. Seguindo por esse raciocínio, significa que existe uma quantidade de soluto e solvente saindo da célula. Já uma solução isotônica, meio isotônico, iso significa igual. Aqui a concentração de soluto no meio externo é igual ao interno da célula. O que nós entendemos com isso? Que a membrana plasmática ela vai ter uma permeabilidade seletiva, transportando o que entra e o que sai da célula. Esse transporte ele pode ser passivo ou ativo. No transporte passivo, não há gasto de ATP, e ele poderá ser por difusão ou osmose. Na osmose, teremos o transporte de água, no caso, o solvente, tanto através da bicamada, no caso, né, bicamada fosfolipídica, quanto pela proteína aquaporina. Já na difusão, quem passa é o soluto, podendo ser de forma simples ou facilitada. Quando falamos da difusão simples, nos referimos quando o soluto passa pela bicamada. Já na difusão facilitada, o soluto passa pelas proteínas. Já no transporte ativo, há gasto de ATP, e o transporte ativo ele poderá ser primário ou secundário. No transporte ativo primário está a bomba de sódio potássio ATPase que eu havia falado. Essa bomba de sódio potássio gera um potencial de membrana criando um ambiente intracelular mais negativo, colocando 3 moléculas de sódio para fora e 2 de potássio para dentro. Ela se torna um determinante de potencial de membrana da célula devido a essa diferença de carga. Mas o que diabos é um potencial de membrana? Ela vai ser a diferença do potencial de ambos os lados da membrana, que separa a solução de diferentes concentrações iônicas. Ou seja, no caso, um ambiente intracelular e extracelular mais ou menos negativo. Finalmente chegamos ao objetivo alvo da nossa aula: potencial de ação. O que é potencial de ação? Potencial de ação é o impulso elétrico que permite a comunicação entre neurônios e células musculares. Em resumo, é a mudança rápida e temporária na carga elétrica da membrana celular. Ela será a alteração rápida do potencial de membrana, seguido pelo retorno ao potencial de repouso da membrana. Eu sei que falando assim parece muito complicado, mas calma que vocês já vão entender. Essa alteração rápida desse potencial de repouso é chamado de despolarização. Como assim potencial de repouso? A célula está em repouso, ela não está sendo utilizada para nada. Porém, quando acontece o potencial de ação, terá uma despolarização. E quando retorna ao potencial de repouso, é chamado de repolarização. Então, para se ter um potencial de ação, será necessário despolarizar e repolarizar uma célula. Se analisarmos uma célula em potencial de repouso, iremos perceber que o meio intracelular é mais negativo, já o meio extracelular é mais positivo. Mas por quê? Porque no meio extracelular há mais íons positivos do lado de fora do que no meio intracelular. Nesse caso, para se calcular o potencial de repouso, se analisa a diferença do meio intracelular para o meio extracelular. Por conceito, se observa que se tem mais íons positivos do lado de fora, criando um meio extracelular mais positivo. Quando se calcula essa diferença, vamos chegar em um valor aproximado de 90 mV. Foi mal interromper aqui o vídeo, rapaziada, que agora que eu tô editando eu vi que eu falei errado, é menos 90 mV, tranquilo? Eu falei 90 mV, depois eu falo certo, mas é só pra
atentar vocês aí. A partir desse repouso, teremos estímulos que podem alterar a organização desse repouso, mas não será todo estímulo que terá a capacidade de gerar um potencial de ação. Então, seguindo esse raciocínio, o potencial de ação é o estímulo que consegue inverter essa polaridade. Falando das fases do potencial de ação, teremos 4 fases. A primeira fase, o repouso. Segunda, despolarização. Terceira, repolarização. E a quarta, entra em cena a bomba de sódio potássio ATPase. Aí do lado nós temos um exemplo gráfico, onde mostra a célula em potencial de repouso, em menos 90 mV. Quando ocorre a despolarização, temos um pico e depois temos uma repolarização, fazendo com que a célula volte ao estado de potencial de repouso. A despolarização ocorre graças aos canais de sódio regulados pela voltagem. Quando o potencial de membrana se torna menos negativo que durante o estado de repouso, em geral cerca de menos 70 a menos 50 mV, ocorre uma alteração conformacional abrupta da comporta de ativação, fazendo com que o canal fique totalmente aberto, aumentando a permeabilidade de sódio de 500 a 5.000 vezes mais. Quando o canal é inativado, só vai reabrir quando o potencial de membrana retorna ou se aproxima do potencial de repouso, se mantendo no potencial de repouso graças à bomba de sódio potássio ATPase. É importante lembrar que temos papéis de outros íons no potencial de ação. Nós vamos ter canais de cálcio regulados por voltagem e existe 10.000 vezes mais íons de cálcio no líquido extracelular do que no líquido intracelular. Existem 2 tipos de canais: canais rápidos, no caso sódio potássio, e canais lentos, no caso cálcio. Canais de cálcio são muito numerosos em músculo cardíaco e no músculo liso. Eu havia dito que a célula terá estímulos, porém nem todo estímulo irá gerar um potencial de ação. Para se ter um potencial de ação, será necessário chegar ao nível do limiar, ou umbral. O que será o limiar? Será o nível da voltagem da membrana que deve alcançar um estímulo para gerar um potencial de ação. Caso não chegue nesse nível, não irá gerar, ou seja, é tudo ou nada. Se não passar deste nível, será somente um estímulo. Se passar, teremos um potencial de ação. Agora, qual que é o valor de umbral, né? Ou limiar? Geralmente é de menos 50 mV a menos 70 mV, mas geralmente a média será de menos 65 mV. Então vamos resumir e contextualizar. Potencial de ação: inverte a polaridade colocando moléculas de sódio dentro da célula através de canais de sódio regulados por voltagem. As moléculas de potássio saem para manter o equilíbrio eletroquímico da célula. A entrada de sódio causa a repolarização, enquanto a saída de potássio promove a repolarização, restaurando o potencial de repouso da célula. Mas aí você me pergunta, mas no potencial de repouso não tínhamos mais potássio para dentro da célula e mais sódio para fora da célula? Exato, jovem gafanhoto, com potássio para fora e sódio para dentro da célula, a bomba de sódio-potássio fica responsável de normalizar a polaridade colocando 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, assim restaurando o potencial de repouso anterior ao potencial de ação. Então, só para relembrar, caso caia na sua prova, a bomba de sódio-potássio ATPase, ela é um transporte ativo primário que há gasto de ATP. Falando do potencial de ação do ponto de vista neuronal, no caso de um potencial de ação proveniente de um estímulo limiar em um dendrito ou uma soma neuronal, a onda despolarizante percorre toda a membrana na direção indicada pelas setas amarelas. Primeiro os dendritos, depois a soma neuronal e do cone do áxon, em direção à sua extremidade distal. Então eu quero que você pense numa onda, como se fosse um efeito chicote. Acredito que no desenho vai ser mais fácil de explicar para vocês. A área vermelha mostra a região da membrana que está sendo despolarizada pela abertura progressiva e rápida dos canais de sódio. A zona verde indica a saída de potássio, repolarizando a membrana. E por fim, a área em amarelo é a área da membrana já repolarizada, na qual a bomba de sódio-potássio ATPase devolveu para o interior da célula o potássio que saiu e devolveu para o exterior da célula o sódio que entrou. Então isso nada mais é do que as conduções do impulso ao longo das fibras do tronco nervoso. Os nervos periféricos são como condutores dos impulsos nervosos. Cada tronco nervoso é formado por numerosas fibras nervosas, áxons e dendritos.
pertencentes, cada uma delas, a um neurônio. Os impulsos nervosos são potenciais de ação que viajam ao longo de cada uma dessas fibras. Propagação do potencial de ação ao longo de uma fibra nervosa não mielinizada. Aqui podemos ver uma fibra nervosa não mielinizada e uma mielinizada, ou seja, estão envolvidas por uma bainha de lipoproteína, substância isolante chamada mielina. As fibras sem bainha de mielina são chamadas de fibras amielinizadas, e só temos bainhas de mielina graças às células de Schwann. Estruturas de uma fibra mielinizada é constituído por um axon em torno do qual um tipo especial de célula que sustenta o sistema nervoso periférico, chamada célula de Schwann, se enrola em várias voltas. A mielina nada mais é do que o enrolamento apertado e sucessivo de várias camadas da membrana da célula de Schwann ao redor do axon. A bainha de mielina garante uma condução rápida e eficiente dos impulsos nervosos ao longo das fibras nervosas. A porção não mielinizada nós iremos chamar de nódulo de Ranvier. Eu entendo que a matéria ela possa parecer um pouco extensa, mas lembre-se, com resiliência, eu acredito fielmente que a gente consegue. Tudo é difícil até que se aprende. Eu não sei se você acredita ou pode se permitir acreditar, mas tenha um pouco de fé em Deus, se abra para Ele, fale os desejos do seu coração para Ele. Como Isaías 40:31 diz, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, caminham e não se cansam. Com Deus, tudo é possível. Bom, rapaziada, eu agradeço por terem assistido até aqui. Meu Instagram vai estar aí abaixo, se vocês quiserem seguir, se inscrevam no canal. Valeu, valeu.